Oi pessoal, estamos iniciando mais um programa e hoje a nossa devocional se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 8. Eu gostaria de dizer a você que seria muito interessante que você depois fizesse também a leitura de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Porque é o texto que Marcos escreve a respeito do mesmo acontecimento. Então, eles se complementam. Irmãos, vamos à leitura então do nosso texto, Mateus 9, do verso 1 ao 8. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Primeiramente, deixa eu só dizer, quando diz que Jesus foi para a sua própria cidade, ele está, na verdade, se referindo aqui a Cafarnaum. Embora Jesus não tivesse uma casa em Cafarnaum, tratava-se como casa de Jesus a casa de Pedro. Continuemos então a nossa leitura. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Esse texto ele é muito bonito, né? É um texto muito rico. Quando nós lemos Mateus juntamente com Marcos, logo nós vamos saber que 4 amigos deste homem paralítico é que tomaram a iniciativa de levá-lo até Jesus. E diz o texto de Marcos que quando eles chegaram ali na casa de Pedro, havia uma multidão ao redor da casa, de tal forma que eles não conseguiam passar com a maca para deixar diante de Jesus o seu amigo paralítico. E então esses 4 homens decidiram subir pelo telhado, e eles fizeram um buraco no teto da casa de Pedro, né? E assim desceram o paralítico. E Jesus, então vendo o paralítico, Jesus disse estas palavras para ele: os seus pecados estão perdoados. Uma das narrativas desse texto interessante é que Jesus, ele viu o paralítico com a sua necessidade, mas diz assim que ele também atentou-se à fé daqueles 4 amigos que levaram o paralítico. E diz que por causa da fé deles, Jesus olhou para aquele paralítico e perdoou os pecados dele. Interessante isso. Jesus viu a fé nos amigos do paralítico. Não sabemos se o paralítico estava esperançoso de um milagre na vida dele. O texto não dá a entender isso, porque Jesus ficou admirado pela fé dos amigos, mas acabou por perdoar o pecado do paralítico, por causa da fé dos amigos. Isso significa muito para nós, porque às vezes nós estamos orando pelos nossos filhos, nós estamos orando pela conversão de um amigo, de uma amiga, do vizinho, você está orando pela conversão, quem sabe dos seus pais, e a sua fé, ela é importante nesse processo. Jesus viu a fé dos amigos, Jesus olha a sua fé, e a sua fé pode mudar a história daqueles a quem você está orando. Mas então, acontece algo que eu quero chamar a atenção nesse texto, porque Jesus vê o paralítico, e Jesus não se preocupa em curar o paralítico. Nós sempre
temos, acho que, a impressão, né, de que fazer o paralítico andar era mais importante do que perdoar os pecados. E Jesus mostra que perdoar os pecados era mais importante do que aquele homem andar. E Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados. E após ele mencionar isto, ele é acusado de blasfêmias pelos homens que estavam ali. Como poderia ele perdoar os pecados daquele homem? Esse era um pensamento que corria no coração dos homens que estavam ao redor da casa e que ouviram Jesus dizer para o homem que os seus pecados estavam perdoados. A lógica daqueles homens, ela tinha uma certa coerência. Porque como poderia realmente Jesus perdoar os pecados daquele homem? Somente quem foi ofendido pode perdoar a ofensa daquele que o ofendeu. E portanto, como eles não reconheciam Jesus como Deus encarnado, não percebiam que Jesus era o Filho de Deus, que havia assumido a forma humana, para eles não tinha sentido. Como pode ele perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aquele homem pecou. Todo pecado ele é direcionado a Deus. Quando eu ofendo alguém, quando eu cometo qualquer erro, qualquer falha com alguém, primeiramente eu estou ofendendo a Deus. Todo mal que eu cometa, qualquer criatura de Deus, primeiro eu firo a Deus, porque Ele é o dono da vida, Ele é o autor de toda a vida, Ele é o criador de todas as coisas, e se eu firo as suas criaturas, eu firo a Ele. Portanto, o meu pecado é primeiramente sentido por Deus. Mas quando eu peco também com o meu semelhante, eu firo a Deus e firo ao meu semelhante. Eu devo pedir perdão ao meu semelhante. A Bíblia nos ensina isso. Eu preciso me reconciliar com ele. E quando eu me confesso, quando eu vou em busca do perdão, eu recebo também de Deus o perdão. Porque Deus vê que eu estou em busca da reconciliação. Jesus, vendo que aqueles homens duvidavam da sua autoridade para perdoar pecados, ele diz para o paralítico: levante-se e ande. Jesus, ao perdoar os pecados do paralítico, estava dizendo que era Deus, que tinha essa autoridade como Filho de Deus, como Deus encarnado. Jesus tinha consciência plena de sua identidade messiânica, filho de Davi, e também de sua identidade como Filho de Deus. Jesus tinha plena consciência também de que essa era a vontade do Pai, perdoar os pecados dos homens. E ele veio com este fim, com este propósito. Ao morrer na cruz, derramou o seu sangue para que o pecado de toda a humanidade fosse perdoado. O interessante desse texto é que ele demonstra para nós que a cura física, ela é secundária, ela não é a prioridade do ministério messiânico de Jesus. Acredito que este texto é a maior evidência para nós de que a prioridade de Jesus não estava em restaurar o físico das pessoas, mas em perdoar os pecados para que elas fossem reconciliadas com Deus. Jesus usou dessa cura para confirmar a sua identidade messiânica e a sua autoridade como Filho de Deus para aqueles que estavam ali duvidando. A cura, em outras palavras, só aconteceu porque aquelas pessoas duvidaram de que Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados. Interessante isso, não é? Se ninguém tivesse duvidado
Jesus disse àquele homem paralítico: o teu pecado estava perdoado. E a história talvez teria terminado ali, porque isso era o mais importante do que ele andar, era ele ter os pecados perdoados. É interessante que, se nós olhássemos para outras curas que Jesus realizou, muitas vezes Jesus fez a cura, mas ele voltava e dizia: a tua fé te salvou. O que ele estava dizendo com isso? É que aquela pessoa estava perdoada. E é isso que é mais bonito, porque a cura em si, ela é ótimo, né? Poder andar como aquele homem que não podia andar, poder ver como um cego que não podia ver, enfim, toda a cura, ela é excelente, porque alivia em nós a dor, tira de nós aquela fragilidade ou vulnerabilidade pela nossa deficiência. Mas nada é mais importante e mais gratificante do que receber o perdão de Deus. Portanto, esse episódio, ele nos ensina claramente que a maior cura, a maior libertação que Jesus pode proporcionar a mim, a você, a todas as pessoas, não é a cura física, não é a libertação física, mas a cura da culpa dos nossos pecados. É a libertação do nosso ser da condenação eterna. A culpa, ela nos paralisa, nos impede de ver e de nos apropriarmos das bênçãos de Deus. A culpa também, ela se torna nas mãos de pregadores gananciosos, ávidos pelo poder, um instrumento de manipulação. Cientes de suas imperfeições e fraquezas diante de Deus, as pessoas acabam por se sujeitar às orientações destes lobos vestidos de pastores, apóstolos, que as manipulam pelo medo, uma vez que elas se sentem culpadas diante de Deus, ou que as manipulam pelo desejo de serem favorecidas por Deus. Ao conceder o perdão, Jesus está dizendo que nossa vida não é determinada pelos erros que cometemos no passado. A nossa vida, ela é determinada pela nossa capacidade de acolher o perdão de Deus e de nos reconhecermos como filhos de Deus. Quando olhamos para a cruz e compreendemos a verdade de que nossos pecados foram pagos por Jesus, que não temos dívida alguma, nos sentimos livres para adorar e servir a Deus, para entrar na sua presença sem a necessidade de outros mediadores, porque agora nos encontramos em Cristo, e em Cristo estamos conectados com Deus. O Espírito de Deus veio habitar em nós, mora em nós, estamos totalmente ligados com Deus. Olhar para a cruz e saber que fomos perdoados de nossos pecados nos concede também a possibilidade de vivermos determinados pela esperança do futuro. Nós vivemos olhando para o céu, nós vivemos olhando para as promessas de Deus. Nós podemos viver o sonho de um mundo melhor, de um mundo perfeito, de um mundo justo, onde todas as pessoas se amarão, e dessa forma também deixarmos para trás toda e qualquer forma de culpa dos erros anteriores que nos impedem de viver este sonho de Deus. Portanto, olhar para a cruz e receber o perdão de Deus naquela cruz nos permite vivermos livres e não mais aprisionados nem pela culpa, nem pelo medo, nem pelo sentimento de que não podemos fazer diferente,
porque podemos fazer diferente pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Somos novas criaturas, tudo se fez novo, e nós podemos crer nesta palavra de Deus, nesta esperança. Portanto, o perdão de Deus na cruz possibilitou para mim e para você caminhar olhando para frente, construindo um futuro de paz, de alegria e de esperança para nós e para aqueles que nos cercam. Receba o perdão de Jesus Cristo. Todos os teus pecados foram perdoados na cruz. Não viva mais carregando culpa pelo passado. Não importa o que você possa ter feito no passado. Não importa. Todos os pecados foram perdoados por Cristo naquela cruz. Portanto, levante a cabeça. Assuma a nova vida que Cristo te deu. E viva daqui para frente, fazendo bem. Viva construindo um mundo melhor. O mundo que Cristo nos ensinou. De respeito ao outro, de amor ao outro, de perdão ao outro, de paz. Seja você o instrumento de paz. Seja você um abençoador, porque já não há culpa sobre você. Você é nova criatura. Todo o passado já foi perdoado. Construa um futuro melhor agora. Você é livre para isso. Deus te abençoe.